O Game Boy é bem conhecido por ser o lar de vários portes de jogos, principalmente do Nintendinho, e até mesmo alguns do Super Nintendo acabaram parando lá numa versão mais simplificada. Mas, por outro lado, tem alguns jogos que têm o mesmo nome de jogos do Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, mas que são jogos completamente originais. Então vamos conhecer alguns deles nesse vídeo. E o primeiro aqui é o Castlevania Legends. A gente pode pensar que os jogos do Castlevania para o Game Boy são versões do Nintendinho, mas todos eles são jogos originais. E eu trouxe o Castlevania Legends porque, na minha opinião aqui, ele é o melhor jogo do Castlevania do portátil. Ele é mais polido, tem uma velocidade melhor no gameplay, além do que também traz aí algumas mecânicas bem interessantes que não tem nos outros jogos. Aqui a gente joga com a Sonya Belmont. Ela seria a primeira caçadora de vampiros aí do clã Belmont. Mas toda a história da Sonya e também ali envolvendo Castlevania Legends saiu do canon oficial porque batia ali, algumas informações não fazia muito sentido. Mas mesmo assim é um jogo interessante da gente conhecer, porque a Sonya, ela tem um poder espiritual ali, tem uma barrinha de energia na parte de baixo da tela, que a gente acha apertando dois botões, o A e o B. A gente ativa esse poder e aí ela fica super apelona, o que é muito bom para enfrentar alguns chefes. E ela só recarrega, eu acho, de fase para fase. Então tem que usar esses poderes aí na hora certa. E eu dou a dica aqui de sempre deixar para usar na hora do chefe, que é uma mão da roda bem grande. O próximo jogo é Bonk's Adventure, o personagem que surgiu lá no PC Engine, mas também conhecido aí com outro nome que eu gosto muito de falar, que é o TurboGrafx 16. E aqui pode parecer pelo nome, leva o mesmo nome do jogo do PC Engine ou do TurboGrafx 16 e também do Nintendinho, mas a versão do Game Boy é um jogo completamente diferente. No Bonk's Adventure a gente joga com o personagem título, que é um Bonks, um serzinho ali pré-histórico, homenzinho das cavernas, que usa sua cabeça para acertar os dinossauros e é meio retrofuturista. Tem alguns inimigos ali que são meio robóticos e dinossauros. Você pode absorver alguns poderes aí também que deixa o Bonks mais pistola, mais resistente. E o mais legal é que se você atacar no ar bem rápido, ele vai ficar girando no ar e você pode meio que ficar planando, o que pode ajudar bastante em algumas plataformas. É uma mecânica bem interessante, né? Porque o ataque com a cabeça tem um peso ali bem particular na hora de jogar. Então, se você está procurando uma plataforma aí com umas mecânicas mais diferentes, o Bonk's Adventure é uma boa pedida. Em seguida temos os Caça-Fantasmas 2, o Ghostbusters 2. E você pode pensar que é um port do jogo do Nintendinho. Essa versão aqui é baseada na versão japonesa do New Ghostbusters 2. Tem a visão ali isométrica, né, top-down, como bastante vista em vários jogos de RPG. É um jogo feito pela HAL Laboratory, a mesma criadora do Kirby. Então é um jogo muito bom, muito divertido. Aqui temos as sequências do filme, né? Temos ali que derrotar o quadro do Bigo. E aqui temos a mecânica de jogar com dois personagens ao mesmo tempo, enquanto um captura os fantasmas, o outro joga a armadilha. Então temos que ir limpando as telas para poder passar de fase. À primeira vista pode ser um jogo bem parecido com a versão japonesa, mas aqui as fases são completamente diferentes, os chefes também são diferentes. Então, se você já teve a oportunidade de jogar a versão do Nintendinho do New Ghostbusters 2, experimente também o Caça-Fantasmas do Game Boy, que é na mesma pegada, com algumas diferenças aí. Tem algumas coisas bem legais, até mesmo como cutscenes entre as fases, daquele jeito bem fofinho que a HAL Laboratory consegue fazer. Então vale muito a pena conferir esse jogo. E o próximo jogo aqui é o Burger Time Deluxe, um jogo aí que surgiu no arcade
arcade, onde a gente tem que montar hambúrgueres passando por cima dele enquanto fugimos de alguns inimigos. E o Burger Time Deluxe é um jogo feito pela Data East. Os personagens são bem carismáticos, até os inimigos, todo mundo tem um olhinho, tem um rostinho. O jogo conta ali com cenários de fundo bem detalhados, diferente lá da versão de arcade do Nintendinho, que é só o fundo preto, né? Lá nos primeiros jogos, estilo arcade do Nintendinho, nos anos 80, na metade dos anos 80 ali. E o Burger Time Deluxe do Game Boy é uma boa pedida para quem quer conhecer aí esse clássico repaginado, pelo menos nos anos 90. E não se engane com o aspecto, a gente tem que andar ali com o nosso cozinheiro, montar hambúrgueres, mas o jogo é muito viciante, é muito divertido passar das fases, tentar montar um hambúrguer ali o mais rápido possível, acumular os pontos. Os personagens são bem carismáticos, até os inimigos, todo mundo tem um olhinho, tem um rostinho. O jogo conta ali com cenários de fundo bem detalhados, diferente lá da versão de arcade do Nintendinho, que é só o fundo preto, né? Lá nos primeiros jogos, estilo arcade do Nintendinho, nos anos 80, na metade dos anos 80 ali. E o Burger Time Deluxe do Game Boy é uma boa pedida para quem quer conhecer aí esse clássico repaginado, pelo menos nos anos 90. E não se engane com o aspecto bonitinho dele, fofinho, porque nas fases finais esse jogo fica bem complicado, bem difícil, mas uma dificuldade justa. É bem divertido chegar nele até o final, que diferente das versões de arcade que não tinham final, aqui a gente pode conferir aí uma cutscenezinha ali no final, bem divertida de assistir e aproveitar bem o Burger Time Deluxe. E um jogo que tem toda a cara de ser um port direto do Super Nintendo é o Donkey Kong Land. Mas o Donkey Kong Land, no caso aqui eu vou falar do 2, porque o primeiro não é tão polido assim, o segundo é bem superior, muito mais divertido de jogar. Além de ser feito também na minha versão favorita dos Donkey Kong Country, que é o Donkey Kong Country 2. E à primeira vista, quando a gente começa a jogar, é até parecida, a história também é a mesma. O Donkey Kong foi raptado de novo pelo Captain K. Rool. Mas aqui as fases também têm um layout diferente, são outros desafios. Vale muito a pena para quem já é fã de Donkey Kong Country, principalmente do 2, conhecer essa versão e jogar ainda um pouco mais com o Diddy Kong e a Dixie Kong, até novamente a gente resgatar o Donkey Kong das garras ou do gancho do Capitão K. Rool. E o jogo também, ele começa ali bem fácil no começo, dá pra gente coletar bastante vida, são os coraçõezinhos ali embaixo da tela, mas as fases finais, se você não tiver coletado bastante vida, pode ficar bem complicado e acabar levando um game over. Mas também nada aí muito absurdo na dificuldade, segue os padrões de dificuldade dos Donkey Kong Country do Super Nintendo. Então, Donkey Kong Land 2 para o Game Boy é uma boa pedida para os fãs de Donkey Kong. E o próximo jogo é Power Rangers, o filme Mighty Morphin Power Rangers The Movie, um nome bem gigante para um jogo de Power Ranger, mas essa aqui não é a versão port do jogo do Super Nintendo. A gente pode ver a capa, o ano de lançamento ali, 1995, mas o jogo do Game Boy tem o seu próprio estilo, é também um briga de rua, mas completamente diferente das suas outras versões de console. Aqui nós podemos também escolher qualquer um dos nossos heróis e até mesmo as fases, então a gente pode criar o nosso próprio caminho pelas fases de Power Ranger. E o mais legal também aqui, que eles pegam o detalhe lá de quando eles viram os Ninja Ranger, então todo mundo usa aquela roupinha ninja, apesar de ser preto e branco. Eu acho que é um detalhe bem bacana que eles conseguiram trazer aí dos filmes, né? Um detalhe que não tem no jogo do Super Nintendo, por exemplo. E aí a gente também acumula os poderes ao longo das fases e podemos morfar ali quando conseguimos todos os poderes.
Uma ou outra fase ali pode ser um pouco mais complicadinha de passar. E também, se você ficar muito tempo preso, você pode acabar enjoando um pouco do jogo, porque ele é bem simples, né? Seu estilo plataforma, só seguindo reto pelas fases meio Double Dragon até chegar no chefão. E aí sim, o chefão que traz ali algumas mecânicas mais diferentes. Algumas fases tentam trazer isso também, fase do carrinho, fase de sair correndo do ácido. Mas você tem que estar ali na vibe de um bom briga de rua para poder aproveitar o máximo desse Power Ranger, o filme. E por último, temos o jogo dele, do inimigo do crime, o vigilante de Gotham City, Batman, da Sunsoft, a mesma criadora aí dos Batmans do Nintendinho. Então também pode dar a ideia de que seja um porte da versão do Nintendinho, que é um jogo muito bom, muito bonito, com a trilha sonora impecável. Mas o Batman do Game Boy é bem diferente. Eu poderia falar que ele é um run and gun de plataforma, porque temos o Batman que é pequenininho, o sprite dele, imagina ver isso no Game Boy na época. Mas não se engane com os gráficos um pouco mais simples do que outros jogos, até mesmo dessa lista ou das suas versões do Nintendinho. É um jogo divertido, você tem uma mecânica bem diferente do outro jogo do Batman. Se você quer conhecer um run and gun, onde você pode usar o Batman com batirangues para se proteger e pular em plataformas, essa é a pedida certa. É um jogo que originalmente é para ser curto. Se você for ver um gameplay aí, um long play, ele vai ter um pouco mais aí de meia hora, mas eu levei quase 2 horas para zerar, porque é um desafio aí relativamente alto. Mas se você quer conhecer um bom run and gun de Game Boy, fora dos Contra, o Batman da Sunsoft é o jogo para você. E tá aí então, essa é a lista de alguns jogos do Game Boy que podem parecer portes de jogos do Nintendinho à primeira vista, mas são jogos bem originais e que vale muito a pena conhecer. Se já conhecia algum deles, deixe no comentário. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal e nos vemos no próximo. Até lá!